Boa noite, pessoal. Nós estamos começando aqui o nosso evento de lançamento do livro Virginia Woolf, uma breve introdução. É o primeiro livro da senhora Bennet e é a estreia também do Lucas, né, Lucas? Eu vou fazer aqui alguns breves comentários sobre o Lucas. Lucas Leite Borba é mestre em estudos literários pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco. Sua dissertação se intitula A História Recriada em Entre os Atos, de Virginia Woolf. Seu interesse de pesquisa são expressões... É que eu estou permitindo o pessoal entrar também, tá, gente? Seu interesse de pesquisa são expressões do gênero ensaístico e a narratividade das canções de Taylor Swift. Ele é membro do grupo de trabalho do Literatura Inglesa Brasil e oferece cursos sobre literatura e canção na empresa Senhora Bennet. O Lucas vai fazer uma fala agora sobre o livro, e enquanto isso, quem tiver pergunta pode ir fazendo no chat, que depois ele vai responder, e nós vamos ter uma conversa, tá bom? Muito boa noite, pessoal. É com muita felicidade que eu assumo este lugar hoje como autor publicado para falar sobre uma obra e um projeto que eu tenho muito orgulho de fazer parte. E eu gostaria já de começar meu momento lendo com vocês um trechinho do livro. Eu vou ler 2 trechos com vocês. E esse primeiro eu já começo quase pelo fim, que é pelo último romance da Virginia Woolf, Entre os Atos, que foi a minha escolha de objeto de estudo no mestrado. E é um romance que eu ouvi algumas vezes questionamentos peculiares, dizendo que era um romance difícil demais, da Virginia Woolf, que é um adjetivo que a obra dela acaba recebendo bastante, algo que eu não concordo tanto assim, até porque dificuldade é uma questão de gosto, né, uma questão pessoal. Entre os Atos é publicado após a morte da Virginia Woolf, e a leitura do romance ela esteve sempre muito permeada tanto pela sombra da morte da Virginia Woolf, então não raro os críticos questionam e investigam as mortes, né, dos autores através das suas obras. Com a Virginia Woolf não foi diferente, mas também olhar para Entre os Atos como se fosse um grande resumo da obra dela de modo geral. Ele acaba não sendo nenhuma das duas coisas, porque a Virginia Woolf não sabia que ela ia morrer ao final da escrita de Entre os Atos, que ela nem chegou a finalizar, né? Ele foi revisado, o manuscrito, e publicado pelo marido dela, Leonard Woolf. E aí no livro eu escrevi sobre Entre os Atos. Não é interessante olhar para Entre os Atos como o ápice da obra de Woolf, já que ela não planejava parar de escrever, tendo deixado textos não finalizados. Entre os Atos é, como afirma Silver, o retrato da possibilidade de uma comunidade e da sua habilidade de sobreviver. Essa leitura solar de Entre os Atos envolve o senso de esperança que a obra de Woolf ecoa em diversos momentos, de que o futuro pode ser melhor do que o presente. É sempre um prazer falar sobre Virginia Woolf. Para mim, a obra dela tem sua carga crítica, né, e seus momentos de episódios pesados, né, de uma crítica social e política à instituição, império, mas ela também vem com um sentido de trazer esperança, né? Ela fala sobre pensamentos durante um ataque aéreo, sobre fazer felicidade. Então, a obra dela é permeada por uma melancolia justificada de um tempo, né, cuja havia uma escassez de direito das mulheres, por exemplo, que ela fala sobre isso em 13 Guinéus. Então, ela fala sobre, às vezes, essa impossibilidade de ser feliz, ser uma maneira de você buscar essa esperança. E sobre a obra, né, sobre o trabalhar com a senhora Bennet, eu lembro em julho do ano passado, quando eu fui convidado para fazer um curso sobre a Virginia Woolf. Eu já era aluno há um tempo da senhora Bennet, eu fiz quase todos os cursos da Marcella sobre a Jane Austen, sobre o romance vitoriano, e eu fiquei muito feliz e muito honrado com a oportunidade. Foi logo no final do ano passado que a Alana me enviou um e-mail falando sobre a senhora Bennet enquanto editora e a ideia de construir uma obra que fosse bem informada, que comunicasse com um público que talvez não fosse da área, o famoso limiar, né, entre contribuir para leitores mais experientes e convidar leitores novos, né, e um texto que fosse prazeroso. Eu tinha acabado de escrever minha dissertação quando eu enviei o projeto do livro, e
para mim eram projetos totalmente diferentes, né? Eu não queria que o livro estivesse tão apegado assim à minha dissertação, eu queria escrever algo novo também, então eu fiz as ideias dos capítulos e uma amostra, né, do estilo de linguagem que eu escolhi, então eu enviei o projeto, e o que vocês leem ali no primeiro capítulo, sobre a Virginia Woolf, romancista, e antes do romance, né, os primeiros diários, os primeiros ensaios, e a Lana me enviou um e-mail falando que amou, me deixou livre para continuar com a escrita, que era exatamente o que ela estava procurando. Então o livro ele não mudou muita coisa da versão que eu projetei e do que ele se formou. Os capítulos, as referências, todas elas foram pensadas de modo a melhor apresentar uma cronologia da obra da Virginia Woolf com uns respingos de comentários acerca da vida dela. Não que eu seja um biógrafo clasta, digamos assim, eu acredito que é importante você saber sobre a vida dos autores, afinal, biografias existem, é um gênero literário também muito consumido, e a vida da Virginia Woolf ela é muito interessante, tanto que eu reservei um espaço na introdução para apresentar esses contextos da vida de Virginia Woolf. Todavia, Virginia Woolf ela é um exemplo também de como a biografia vai acabar solapando as obras, né? E eu escrevo um pouco sobre isso no final do livro, um pouco sobre como essa representação da vida de Virginia Woolf por vezes vai blindar os leitores da obra dela, ou fazê-los procurar por símbolos que não existem lá. E aí eu vou ler um segundo trechinho para vocês, que está quase no final do livro, sem muitos spoilers, né? Em As Horas, o diretor Stephen Daldry escolhe a cena do rio para iniciar um filme, uma Virginia Woolf submersa ou ainda por afogar-se. O filme de sua vida impacta a maneira como seus romances são lidos, em retrospectiva. Os leitores parecem já procurar pela água, pelo desespero, pela morte. Talvez você estivesse esperando que o fim desse livro também abordasse a morte de Virginia Woolf e as causas dessa. Não é o objetivo aqui discutir as motivações de Woolf ao se dirigir ao rio Sussex, mas entender que a decisão é circunstancial e não substancial. Virginia Woolf morreu em 28 de março de 1941, mas viveu por 59 anos, e é o que ela criou durante sua vida que importa para nós. Dei uma quebra na quarta parede nesse trechinho para me comunicar com vocês, porque a representação de Virginia Woolf como uma mulher ensandecida, quase de nascença, ao longo da vida, é ainda um ícone que ainda está perpetuado quando se fala da autora, né? A mulher gênio que se suicidou. E eu devo confessar que eu fiquei muito orgulhoso de mim mesmo quando a frase me ocorreu. Já no final, a morte de Virginia Woolf não é substancial, mas circunstancial, porque a gente, quando escreve, né, eu, pelo menos, eu tento fazer muitas sínteses, e apesar do meu orientador, né, o Rogério, falar assim, Lucas, você faz sínteses muito bem, mas a duros custos, demora muito para a fase de síntese chegar. Mas depois de pensar longamente acerca da escrita de Woolf, essa frase me veio como uma síntese perfeita para esse momento dentro da obra, né? Sempre há espaço para entendermos as circunstâncias, e esse livro é repleto das circunstâncias que estão emaranhadas ali nas obras de Virginia Woolf, mas nunca com o sentido de diminuir ou dar certeza do que aconteceu. Eu trouxe algumas anedotas, alguns fatos sobre a recepção crítica dos livros mais famosos, como ela foi rejeitada pela Cornhill Magazine, mas partindo do pressuposto de que a gente não conhece a Virginia Woolf, né? Ninguém conhece a Virginia Woolf que está vivo hoje. A gente conhece a escrita dela, de diários, de cartas, contos, romances, ensaios, o que já dá muito a conversar. Então, uma preocupação que eu tive ao tecer essa obra foi de não deixá-la prolixa também. Eu foquei em frases eficientes, evitei trazer muitas referências de fortuna crítica para não inflar o texto. Sei boa parte da minha vida acadêmica lendo críticas literárias, e apesar de elas serem muito bem informadas e trazer uma consistência como não outra para as obras, elas nem sempre vão dialogar com todos os públicos, né, que era o projeto, dialogar com diversos públicos. Então, o foco foi trazer mais comentários, análises introdutórias acerca das obras. Alguns autores foram citados, claro, é importante que se conheça a base da crítica em Virginia Woolf, mas a prioridade era que o leitor sentisse que conhecia a obra
e se sentisse instigado para ler ou reler também, né? Virginia Woolf quase sempre rende boas conversas, e aí depende com quem você conversa e de como essa conversa acontece. Conversa que eu quis fazer render nessa obra tem como o principal fio condutor o respeito que eu tenho pela obra da Virginia Woolf. Quando eu defendi a minha dissertação, eu acreditei que aquela seria a minha maior carta de amor a Virginia Woolf. Então, vem a senhora Bennet, a Lana, e me dá a oportunidade de expressar essa relação com as obras de Woolf de outras maneiras, e acho que mais importante, com outros públicos. Eu escrevi cada linha, cada parágrafo com muito amor, muito afeto, e às vezes, né, as pessoas podem achar que eu sou um pouco workaholic, porque talvez eu seja, mas eu tenho um grande incentivo de ter pessoas ao meu lado que me apoiam, com quem eu divido minhas conquistas, e acima de tudo isso, quando a gente contribui para um projeto como é a senhora Bennett, que eu acredito muito, é o maior incentivo que eu posso ter para fazer um trabalho bem feito e com a maior satisfação do mundo, né? E, por fim, já finalizando, né, como é terminar um processo desses? Né? Bem, assim que eu terminei de reler a primeira versão, já iniciei o processo de edição com a equipe da senhora Bennett, com indas e vindas de documentos nos e-mails, e perto da versão final me perguntaram, Lucas, o que é que você acha de um prefácio? Quem você indicaria? E eu não pensei nem duas vezes, só vi uma pessoa possível para escrever esse prefácio, que é tanto uma professora que eu admiro há anos, como uma amiga que eu conto todos os dias. A Marcela é de uma generosidade ímpar e parte integral do meu processo enquanto profissional e pesquisador. Ela é filha da Lana, foi ela que me indicou também para a empresa. Ela apareceu na minha dissertação como uma citação, e no dia que eu escrevi, eu falei para ela, amiga, eu estou citando você a minha dissertação. Ela esteve na minha banca e, a princípio, ela era suplente, mas, dado o carinho e o respeito que eu tenho por ela, meu orientador fez questão que ela arguisse e assinasse a ata. Então, tudo que vocês enxergam em Virginia Woolf, uma breve introdução, é fruto de respeito, de amor, carinho, responsabilidade, profissionalidade entre nós, eu, Lana e Marcela, claro, e com os objetos de estudos que a gente trata, com o público que a gente conversa, com a comunidade que a cada dia se constrói mais linda e mais diversa na senhora Bennett. Lana, Marcela, a honra é sempre minha, toda minha, de poder trabalhar com vocês, criar com vocês. Melhor do que poder sonhar, realizar esses sonhos, e é o que a gente faz a cada projeto. Eu respondo e-mail na lata, assim, Lucas, tive uma ideia, eu nem leio o resto, vamos lá, vamos fazer acontecer. No outro dia já envia o resumo, o esboço, e a gente vai criando. Então, muito obrigado por confiar em mim, no meu trabalho, e me apresentarem ao público de vocês, essa comunidade que é sempre muito carinhosa e muito generosa comigo. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Marcela, para quem não me conhece. Eu escrevi o prefácio do livro do Lucas, então eu vou fazer alguns comentários sobre essa fala inicial, e aí a gente já vai abrir para vocês, e aí, como vocês se sentirem mais confortáveis. Se quiserem, podem colocar perguntas, comentários no chat, ou também podem já ir levantando a mão e a gente chama vocês. Bom, confesso que eu estou super emocionada, porque assim, é um momento realmente, a gente passou o dia todo, né, conversando sobre como é um momento, sei lá, épico pra gente, porque meses e meses trabalhando nesse livro e ver ele chegando nas pessoas é algo realmente muito, muito emocionante, eu acho, né, para todo mundo que está envolvido de alguma maneira. E ver o Lucas crescendo como pesquisador e falando tão bem sobre esse livro e falando tão bem sobre os objetos de pesquisa e ampliando os horizontes de interesse de pesquisa dele também. É uma coisa super bacana. Para quem estava lá no primeiro curso que o Lucas deu e agora está fazendo da Taylor Swift, a gente vê como ele cresce, né, como professor, como pesquisador, como comunicador a cada, né, novo encontro, digamos assim. Lucas, da sua fala, eu gostaria de comentar duas coisas principais, né, antes de abrir para o pessoal. Uma é essa coisa da biografia, né? Você falou, não sou biografoclasta. E eu achei super legal, né, essa relação que a Virginia tem com a biografia, de ironizar a biografia vitoriana, e para mim isso chega num momento super interessante, porque eu tô, como o Lucas já sabe, vou comentar aqui agora, eu tô
traduzindo uma biografia vitoriana, né, uma biografia de Charles Dickens que foi escrita na era vitoriana. Então, assim, é exatamente tudo que Virginia Woolf odiaria, assim, aquelas frases que nunca terminam, que quando você chega no final, você fala, peraí, esse que é referente ao que mesmo? Deixa eu voltar, tem que reler tudo. Então, assim, é totalmente o oposto, e é tão legal a gente ir navegando por esses textos e entendendo como eles se conectam e se desconectam, e a resposta a que a Virginia Woolf está tentando produzir, né, quando ela rejeita a biografia vitoriana tradicional. E a obra dela foi de muitas maneiras, né? Eu, como leitora de Virginia, não pesquisadora, mas uma grande leitora, eu acho, não grande no, eu sou uma leitora maravilhosa de Virginia Woolf, uma grande leitora de ler muito Virginia Woolf, como grande leitora de Virginia Woolf, eu encontro muito justamente isso, que é algo que você trouxe, algo que outros pesquisadores, a gente tem a honra de ter vários pesquisadores aqui de Virginia Woolf, de outras coisas, e grandes leitores também, vão saber, né, que a Virginia Woolf reafirmava muito a vida na obra dela. Né? É uma pedagogia da vida, de certa maneira, não só nos romances, não só na ficção, mas também nos ensaios. E eu estava recentemente retraduzindo para a nossa leitura coletiva de Wuthering Heights aquele textinho dela do Common Reader, que ela fala sobre Jane Eyre e Wuthering Heights. E ela sempre fica imaginando, ela olha para essas mulheres vitorianas que morreram jovens, e olha para Jane Austen, que morreu jovem, né, por motivos diferentes, e fica imaginando como seria se elas vivessem mais. Ela nunca romantiza, né, a morte que chega cedo. Ela fica pensando, poxa, se ela tivesse vivido mais, ela teria tido a chance de se livrar daquele pai que era um encosto. Ela ia para Londres, ela ia a jantares, ela ia conhecer pessoas. Então, ela nunca foi alguém que romantizou a morte, ou, né, ela nunca teve essa visão. Sempre foi a vida, e o que a vida pode trazer. E o dia seguinte, se ela tivesse conseguido superar aquele momento de crise, né, aproveitando que estamos em Setembro Amarelo, né, se ela tivesse conseguido naquele momento, né, se tivesse passado aquele momento, o que mais não poderia ter vindo? Que outras obras, que outras experimentações? Então, eu acho que é isso que a gente precisa celebrar, né, na obra da Virginia, na vida, no que sabemos da vida, porque, como você falou muito bem, né, não conhecemos Virginia, sempre vai ter uma medida de projeção. Mas é isso, né, celebrar o que a gente está fazendo aqui também, que é o encontro, que é, né, a literatura, o que a arte traz para a gente em termos de nos alimentar, de nos conectar, de possibilitar a comunicação e o encontro. Então, isso é algo que eu gosto muito na sua escrita, acho que transparece muito bem, e acho que as pessoas, quando tiverem aí a oportunidade de ler o seu livro, que a propósito, o pessoal está lá, para quem alguém ainda não adquiriu, vocês podem ou comprar na Amazon, ou também acessar pela biblioteca do Kindle Unlimited, então está super acessível, leiam, resenhem, né, comentem com a gente. As pessoas vão ter essa oportunidade de ver, não apenas nessa linguagem mais acadêmica, que obviamente vamos usar para escrever nossos ensaios e coisas, mas o público geral vai ver essa faceta, porque você tem toda a razão, né? Se romantiza essa imagem da Virginia que morreu, enfim. Vamos celebrar a vida também, né? E esse livro é essa celebração da vida. Acho isso muito bonito. Assim, da minha parte é isso, foi um prazer ler o seu livro, foi um prazer escrever um prefácio bem curtinho, porque, né, eu não queria muitas delongas antes das pessoas poderem mergulhar na obra, mas é só realmente essa alegria de ver o Lucas crescendo cada vez mais e se comunicando. Eu acho que um livro é sempre uma afirmação da vida também, de alguma forma, né, de acreditar que vale a pena. Tem muita gente fazendo, tem muitos livros, e blá, 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 e concorrência. Não, assim, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e isso é lindo, é maravilhoso. Que bom que tem muita gente escrevendo, muita gente pensando, muita gente fazendo, e as pessoas acreditando na conexão, apesar de todos os algoritmos e inteligências artificiais e técnicas para crescer rápido na internet e ganhar 1 milhão dormindo, sabe? É uma coisa linda e maravilhosa que exista ainda tanta gente que acredita e que quer publicar livros e promover encontros. Então, é isso que eu queria comentar e agradecer, né, ao Lucas, por esse livro incrível. Então, vamos abrir para vocês, pessoal. Vou ler os comentários que apareceram aqui já no chat, e aí vocês podem ir levantando a mão, quem quiser falar, está aberto. Só lendo aqui, a Nanda comentou que está ouvindo, ficando emocionada, parabéns. A Ale comentou que história incrível, Lucas, estou iniciando mestrado agora, vou pesquisar Virginia Woolf também, seu depoimento me anima, pois sabemos que a academia não é fácil. Com certeza, né, Ale? Yuri, oi, Yuri!
Conheci o Yuri na banca do Lucas. Que ótimo. Quero aqui deixar registrado meus parabéns ao Lucas, esse grande pesquisador da literatura ufiana, agora também escritor. Arrasou, Lucas. Lucas, agora eu vou passar para você, porque tem a pergunta da Lê e o Luiz levantou a mão, então você vai respondendo e abrindo para o pessoal. Beleza. A minha internet deu uma balanceada aqui, mas já voltou. Muito obrigado, Marcela, por tudo, né? E pelos elogios, pela fala. Trabalhar com você e com a Lana é uma honra para mim, muito fácil. Né? Na verdade, muito obrigado aos elogios no chat também, a Nanda, a Lei, o Yuri. O Yuri não só que esteve na minha banca, como é um professor com quem eu estou trabalhando também. Atualmente trabalho com a Marcela, com o Yuri. Os professores da minha banca, comecei a pesquisar com eles, também está sendo um prazer. Além de pesquisar com o Rogério, né, que foi meu orientador, também um grande orientador para mim. Comecei a pesquisar com o Yuri, a gente está com várias pesquisas no Gatilho, e com a Marcela também, produzindo muita coisa legal que vem por aí. Então, é sempre uma honra encontrar professores assim, que estão não só dispostos a me ouvir, como a trabalhar comigo, né, e me instigar. Não que seja muito difícil, como eu falei, eu sou um pouco workaholic, mas é sempre importante. A Lei me perguntou qual foi o maior desafio ou dificuldade, tanto na pesquisa quanto na escrita do livro. Acho que a dificuldade em ler Virginia Woolf é você tentar conseguir ler a crítica dela sendo crítico, porque nem toda crítica de Virginia Woolf vai ser muito justa, assim, com a obra dela. Então, eu tive uma grande dificuldade ao longo da minha pesquisa de mestrado em encontrar uma média, encontrar a minha voz ali dentro também, que foi algo que a banca elogiou bastante, né? Como eu consegui colocar a minha voz e discordar de alguns críticos também, não sendo soberbo, né? Trazendo outros comentários e até a própria voz da Virginia Woolf para o texto, né? É uma questão de dificuldade, eu acho, mais crítica, né? E talvez o distanciamento histórico com a obra cause algumas obnubilações ali durante a leitura, não só dos ensaios, mas dos romances também, mas obras muito bem comentadas e falas de professores muito bem informados sempre me ajudaram. E na escrita do livro, eu não tive grandes dificuldades, né? Eu já tinha ali uma grande leitura da obra da Virginia Woolf, mas uma dificuldade interessante que eu tive foi que quando eu comecei a escrever sobre as obras mais antigas, eu lembrei que fazia muito tempo que eu não tinha lido os 2 primeiros romances dela. Eu tive que parar 2 semanas só para ler A Viagem e Noite e Dia de novo, para conseguir escrever aqueles capítulos, né, que são romances às vezes um pouco ignorados dentro, né, da obra da Virginia Woolf, porque é uma obra muito vasta, né? Então, consequentemente, alguns livros vão ter mais notoriedade do que outros. Então, esses momentos que eu tive que parar para reler muita coisa, né, principalmente dos primeiros diários, dos primeiros ensaios, talvez tenha sido a dificuldade. Eu sempre gosto de dizer que a minha dificuldade não é tanto o conteúdo, né? Eu tive uma formação muito boa na graduação em literatura, pude contar com cursos também ao longo da minha vida, a senhora Bennett e outros de extensão também, que me formaram um leitor muito bom. Então, eu já cheguei na obra da Virginia Woolf bem calejado. Assim, né? E quando eu fiz a live no Literatura Inglesa Brasil, me perguntaram qual dica eu dava, porque achavam Virginia Woolf difícil, qual dica eu dava para ler. Eu fiz, bem, querer ler já é um bom começo. Você querer ler a obra de um autor já é um grande incentivo. Né? Então, eu acho que eu sempre quis ler a obra da Virginia Woolf, isso sempre foi um grande incentivo para mim. E né, acho que a dificuldade é o trabalho, né? O tempo que você se dedica para construir o livro que tanto eu quanto a Lana também queríamos integrar para o público, né? De forma geral. Assim, pensar nas frases, pensar como a gente vai construir essa conversa, olhar para esses críticos da Virginia Woolf e pensar quais vão entrar na obra, né, quais fazem sentido. Esse processo de seleção foi bem árduo, assim, durou bastante tempo. Né? E aí vocês vão ver que durante os capítulos a melhor parte para mim foi escrever os comentários acerca das obras, e eu me diverti fazendo de fato, porque eu pude reler os meus fichamentos e olhar para as obras de novo. Então era um processo difícil e divertido ao mesmo tempo, né? Porque, como eu falei, mais uma vez, eu sou um pouco workaholic, então um pouco de trabalho a mais que eu tinha eu acabava curtindo bastante, gostando, e
me deu muitas ideias para minhas pesquisas futuras também, né? Era uma dificuldade que eu tinha e não sabia quando eu olhava para a obra da Virginia Woolf, porque eu achava que obra não era muito suficiente para falar sobre os escritos dela. O que a Virginia Woolf conseguiu construir ao longo da vida é um projeto. Ela escreve um ensaio em 1920 e daí, em 1930, ela escreve um romance que parece que foi escrito com base no ensaio, sabe? Com décadas de diferença. Então, que ela acaba construindo essa amálgama, né, de ensaios, de cartas, de diários que conversam entre si. Então, você sentar para ler essa vasta obra e encontrar as conexões é uma certa dificuldade também, mas tem, né, um presente muito grande no final, que é você ter a oportunidade de conversar com a obra de Virginia Woolf, né? Então eu tive esse trabalho, essa dificuldade, não só para incentivar meus leitores a ter, mas para convidá-los, né, também a esse mundo, né, que a Virginia Woolf construiu tão belamente, né, ao longo das obras dela. Espero ter respondido a pergunta, né? O difícil para mim é muito subjetivo. Os meus amigos sempre falam, amigo, você fala que escrever um livro é fácil, mas não tire as pessoas por você, né? Então, fica aí a minha régua, né? Mas acho que a coisa que mais me ajuda, como eu falei, é a rede de apoio, ter com quem conversar, sabe? Tanto sobre a pesquisa quanto sobre a obra é muito importante. E eu tive essa oportunidade em diversos momentos, tenho sempre, né? Como eu já comentei ao longo do meu trabalho, né? O trabalho ele é construído, né, de comunidades também, como a senhora Bennett, né? Eu escrevi o livro logo após o curso Arquitetura de um Território Todo Seu, durante o curso Os Tempos de Orlando. Isso facilita, né? Ouvir as pessoas, as dificuldades, os gostos, os desgostos, né? Sempre muito importante. Eu posso passar para o Luiz já? Eu não pulei nada, não, né? Então, diga lá, Luiz. Boa noite, pessoal. Bom, eu vim aqui, né, na minha qualidade de leitor não acadêmico, né, como o Lucas estava falando, né, que esse livro é voltado para diversos públicos. E, assim, mais do que parabenizar, queria agradecer ao Lucas, a Lana, a Marcela, os parabéns por essa oportunidade, né, de ter acesso a um livro, assim, que eu ainda não li, mas já estou gostando muito, assim, né. Nesse livro aí eu estou até deixando ter spoiler, porque eu adorei o spoilerzinho que o Lucas deu do final falando sobre o filme, porque eu sou um caso desse. Eu assisti esse filme às horas e durante muito tempo eu tinha uma certa resistência a ler a Virginia Woolf por causa desse estereótipo, assim, e falava, bom, será que vai ser uma coisa muito assim, angustiante e tal, não sei o quê. Muitos anos, né? Levei muitos anos e comecei a ler por causa das iniciativas do Literatura Inglesa do Brasil, depois dos cursos e etc., e do encontro e etc., etc. E hoje já li alguma coisa e fico bastante feliz, porque eu sei que tem muita coisa ainda para ler, né? Que é o que a gente gosta mais quando a gente gosta de um autor, de uma autora, né? É que tenha muito mais ainda para a gente ler. É isso, só para dar um abraço aí em todo mundo e parabéns. Ah, obrigado, Luiz. O Luiz é um querido. Ele e a Marcela falando, né? Ai, não, porque eu não sou um grande leitor de Virginia Woolf, não se iludam, eles são, sim. Né? Tanto a Marcela quanto o Luiz, é sempre ótimo conversar com eles. O Luiz, sempre que eu chegava no curso da Marcela e eu via que ele estava, eu já ficava feliz. Eu ouvi o Luiz, todo mundo que já teve a oportunidade de conversar ou ouvi-lo sabe que ele é um leitor brilhante. Assim, né? Você ouvir o Luiz é um privilégio, eu adoro dialogar com ele. A gente ficou bastante junto, inclusive, no evento do Literatura Inglesa Brasil ano passado. A gente só pôde conversar sobre as pesquisas sobre literatura de modo geral. Então, para mim, é uma honra ter o Luiz como leitor. Mal posso esperar, né, para ouvir as considerações dele sobre o meu livro. Já é uma honra. E, né, desculpa, Luiz, pelo spoiler. Sei que você não gosta. Sei que você tira a contagem do Kindle para não saber qual é a última página. Mas espero que você curta a leitura, né? E acho que é isso, né? É, e aí, pessoal, o que mais? Diga lá, Elis. Primeiro Elis, depois a Carol. Diga lá, Elis. Oi, amigo. Oi, todo mundo. Não, eu vou fazer mais ou menos o que o Luiz fez, porque realmente eu até acho que comentei, ou esqueci de comentar, não sei, que vocês, a senhora Bennett, a Marcela, o Lucas, vocês mudaram a forma como eu encaro a literatura. Eu sempre gostei de ler desde criança, mas
nunca levei a, nunca soube lidar com de um jeito certo. Muito dessas medo, igual a Virgínia. Ah, é difícil, não vou ler. É, Jane Austen. Ah, não, aquela leitura boba, que foi a Marcela que ensinou a eu virar fã de Jane Austen. Então, Virginia Woolf, então, foi arrebatadora. A partir do momento que o Lucas começou a falar dela, minha vida mudou totalmente, porque eu, só o Lucas, eu tenho uma prateleira só de Virginia Woolf, e eu vou lendo os diários, e eu anoto. Aí eu pego o livro e começo a ler um, começo a ler outro. Os contos, nossa, gente, vocês não fazem ideia da de caderno que eu fico anotando. Não sei se eu tô lendo certo ou errado, mas o importante é que eu tô lendo Virginia Woolf e aprendendo com todos vocês. Então, esse livro, Lucas, eu ainda não comecei a ler também. Não ligo para spoiler, porque eu sei que vai ser maravilhoso. E eu sei que eu vou ficar tirando várias dúvidas com você depois no WhatsApp. Estou muito feliz e muito agradecida pelo projeto de vocês. É isso, obrigada, gente. Ah, muito obrigado, Elisa. É sempre um prazer também ouvir a Elis. Eu presenciei vários reacts de Elisa, a Elis lendo Jane Austen pela primeira vez, Jane Eyre pela primeira vez. Era sempre ótimo ouvi-la. E que bom que você, né, aprendeu isso com a senhora Bennet, que não existe ler certo e errado, existe ler, né? A Elis sempre me perguntando, amigo, qual é a edição, qual é a melhor, e a gente sempre conversando. Eu sempre muito feliz em acompanhar os comentários dela enquanto leitura, que são sempre ótimos, sempre muito maduros, né? E que bom que você se sente uma grande leitora da Virginia Woolf, porque você é, né? Elis leu bastante. Elis leu, a mãe da Elis leu, ela foi intoxicando a família, né? Coisa bem interessante também. E é interessante nesse convite às obras, o Luiz também falou que conhecia a Woolf por causa das horas e tinha, né, essa visão dela, meu Deus, como é que eu vou ler esse livro? Eu vou sair depressivo, né? Essa mulher, ela vai acabar comigo. E tem o outro lado, né, de ler a Virginia Woolf e pensar, eu não vou entender nada. Eu vou ler esse livro e eu não vou entender nada, eu não vou saber qual é a história sem ter lido, né, por causa do ícone Virginia Woolf, que nem sempre vai ser uma imagem positiva, né, que vai se espalhar. Mas eu fico muito feliz, Elis, que você, né, está explorando aí. E os outros cursos também, né? Eu já vejo a Elis nos cursos da senhora Bennet lendo, comentando, né, falando com os outros professores, dialogando. Então, eu fico muito feliz que você, né, se tornou grande leitura de Virginia Woolf, vai ler agora meu livro, é uma honra. E venha assim no meu WhatsApp tirar dúvidas e conversar comigo, vai ser ótimo. Diga lá, Carol, se tinham levantado a mão, né? Oi, Lucas. Oi, pessoal. Eu entrei mesmo porque eu estou muito feliz. Assim, é muito legal ver assim as pessoas que a gente acompanha, assim, né, já há alguns anos já, né? Desde o início do projeto, o Lucas participa. Eu também, como o Luiz, como a Eli, sou leitora. Acompanho o trabalho da Marcela, acompanho o trabalho do Lucas, assim, com muita atenção, com muito gosto, porque a gente fala muito, né, disso da academia, se divulgar, de se comunicar com quem está do lado de fora. Eu estou do lado de fora, não sou da área de letras, e eu acho que é um projeto que nos dá tanto e nos dá de graça, e assim, vai tanto contra a corrente das redes sociais, que nos, né, na maior parte do tempo, é só coisa ruim, que não agrega e que nos deixa para baixo, e não, assim, começou com o Instagram da Marcela, depois foi o site, e depois a senhora Bennet mesmo, a empresa, e tudo, assim, a comunidade é um respiro, assim, toda vez que vem algo, assim, né, da Lana, até os gatinhos da Lana, os gatinhos da Marcela, assim, eu acompanho como respiro. Então, agora essa nova vertente da senhora Bennet, né, de publicar livros, assim, de ter uma editora se constituindo e se constituindo com esse pé direito, com o Lucas, que, assim, eu acho uma graça, assim,
não vou falar que ele tem idade para ser meu filho, mas assim, é como um irmão caçula que está aí progredindo. E como a Marcela falou, o desenvolvimento dele lá no primeiro curso que eu estava participando, e agora, como se comunica, como que é atraente ouvi-lo, sabe? A gente sai das aulas do Lucas, assim, suspirando e pensando, ai, e se eu fizer uma outra graduação em letras, que não tem nada a ver com as graduações que eu tenho? Mas, assim, eu fico muito feliz. Já estou aqui, baixei hoje, né? Eu já tinha comprado na pré-venda e chegou no meu Kindle. É o primeiro e-book que eu compro em pré-venda, hein, Lucas? Assim, falei, será que vai chegar? Chegou. E vai ser minha leitura de hoje. Eu estou muito feliz. Queria, assim, parabenizar mesmo o Lucas, a Lana, a Marcela, por mais essa iniciativa e, assim, por despenderem tanto tempo, né, um trabalho que é aberto e atinge a tantas pessoas assim que têm um interesse, né? Eu acho que a gente vai lendo mesmo sem esse ideal da pesquisa, de estar numa academia estudando, mas é sempre bom ouvir quem sabe, quem pesquisa, quem trabalha seriamente e que tem essa generosidade, né, de estar aqui compartilhando o conhecimento. Então, assim, muito sucesso assim, para vocês três e que venham mais livros, mais pesquisadores maravilhosos para publicar pela senhora Bennett. Ah, muito obrigado, Carol. Ainda bem que você sabe que você é parte dessa história, né? Os comentários da Carol são os melhores, né? Não só muito bem informados, porque ela é uma leitora incrível, como muito divertidos também. Eu nunca vou esquecer no ciclo Dickens que a gente teve no ano passado, da Carol falando do Scrooge. Ele era contador, muito divertido, né? A gente riu bastante assistindo o filme, comentando junto no chat. Ela é uma leitora não só muito bem informada, mas muito generosa também. Sempre que ela está nos cursos, ela comenta, ela partilha com a gente. Isso eu vi não só como professor, mas como aluno também, né? É sempre muito bom ouvir a Carol e ouvir as opiniões dela, o que ela tinha a dizer. Então, para mim é uma honra tê-la como leitora também, né? E muito ansioso pelos seus comentários. Carol, espero entrar para o prêmio Carolíngio, que eu acompanho, né, todos os anos, né, olhando as suas estatísticas, né, o seu amor pelos livros e pelos números. Admiro muito o seu trabalho, sou muito sortudo, né, de te ter aqui. E a Carol é um exemplo de como a comunidade da Senhora Bennett, ela é generosa e gosta de contribuir. A gente se conheceu aqui, né, ela já me chamando de irmão mais novo, tá vendo como a gente se aproxima através da internet? E isso que você falou sobre o mundo acadêmico, né, como pode se tornar um lugar hermético muitas vezes, foi algo que eu sempre admirei nas iniciativas do Literatura Inglesa Brasil, né, que é coordenado pela Marcela. Era sempre esse sentido de conversar com novos leitores, né? Então, quando eu fui no evento do Literatura Inglesa Brasil no ano passado, tinha gente do Brasil todo, né? Tinha gente de Brasília, né? Enfim, pessoas que às vezes nem estavam no curso ou na graduação no momento, mas estavam lá, né, ouvindo, prestigiando e assistindo as lives. E às vezes as pessoas vêm conversar comigo, olha, eu sou bibliotecária, eu sou biólogo, eu sou, né, e falando sobre livros por causa dessa comunidade, né? Por causa desse respiro, como você falou, né? Gostei muito, né? E sim, olhar os gatinhos da Lana e da Marcela são respiros, né? Adoro a foto de perfil da Senhora Bennett, que é o Mr. Darcy, reizinho, pomposíssimo, né? No seu lugar de direito, no perfil da Senhora Bennett. Muito obrigado, Carol, pelas palavras. Diga aí, galera, que mais? Diga lá, Carol. Ana Carolina. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Então, acho que eu não podia deixar de não falar, porque eu sempre falo, mas eu conheço o Lucas desde 2021. Eu fui numa Bralic como historiadora e eu vi essa pessoa falando. Aí nossa, doutorando, né? Mestrando. Depois, meses depois, eu descobri que ele estava na graduação, que ele tinha feito um cambalacho, agora entrar ali. Eu achei ótima a história dele. E desde então a gente sempre se fala, sempre troca ideia. O Lucas se tornou um apoio moral e sentimental para mim. Quando as coisas ficam muito difíceis, eu mando uma mensagem para ele.
E ele me manda uma figurinha e a gente fica bem. É. Mas parabenizar, porque eu sei que é uma trajetória longa. Eu lembro quando você recebeu a proposta para dar o curso, a gente estava na Bahia, em Salvador, e o Lucas estava me contando que ele tinha recebido um convite que ele tinha rascunhado antes de viajar, em julho do ano passado. Assim, uma coisa maravilhosa, ele super animado, super positivo, e ele é essa pessoa. Você vê essa carinha, você não pensa que tem no cérebro atrás, o que está acontecendo ali dentro dessa cabeça. Então, parabenizar o Lucas, porque eu sei que é um trabalho de muita qualidade, porque ele é uma pessoa extremamente criteriosa, extremamente cuidadosa. Eu gosto de ler o Lucas, eu gosto de ouvir o Lucas. Eu faço os cursos do Lucas sobre Virginia Woolf e eu pesquiso Virginia Woolf. Então, só reiterar minha admiração por você, minha amizade por você, meu carinho pela Marcela que você me apresentou, a Alana, pessoas maravilhosas e que eu tenho a honra de trocar, de conversar, mandar e-mail, e elas têm uma paciência incrível comigo também. Então, são pessoas, acho que formou um grupo muito legal. Todo mundo que dá curso na Senhora Bennett, acho que sente essa relação boa com a empresa, de uma forma geral, mas com as pessoas que compõem a empresa. Eu acho que isso é muito mais importante do que o nome, né? Todos somos um grupo, todos estamos trocando, e ver que é um passo a mais dado por vocês, extremamente bem pensado, bonito visualmente, gostoso de abrir, de olhar, sabe? Você vê o cuidado das ideias, o encadeamento delas. Então, só parabenizar. E você sabe que eu sempre tenho que te elogiar, amigo, porque você é especial, vocês são muito especiais, os três, formam um grupo, uma super empresa, os três, basicamente. E os gatos, claro, os gatos, sempre os gatos, tem que estar os gatos juntos. Eles são parte fundamental para o desopilamento dessa empresa. Então, parabéns. Isso é essa cachorrinha. Desculpa, eu esqueci. Você não é uma pessoa de gatos, se fosse cachorros. Mas parabéns, e eu sei que deve ter sido um sucesso, e daí para frente, né? Muito obrigado, Ana, demais. Sim, a gente se conheceu nesse call já Bralic Online, né? Que me convidaram para fazer uma fala lá, e aí eu fui, né? Como, né? Graduando ainda, que a pandemia flexibilizou a minha entrada naquele GT. E desde então a gente vem se falando bastante. É um prazer ouvir a Ana também na curso, a senhora Bennett, ela fez um curso agora sobre o pensamento feminista, que foi incrível, e várias pessoas comentando e postando, a gente estava adorando, né? A gente vendo as repercussões, é sempre muito bom, né? Impulsionar mentes assim como a da Ana, porque ela me elogiou, mas ela tem uma mente como não outra também, e ouvir, né, as ideias dela e os recortes dela me inspiram bastante também, né? A gente conversa bastante. O meu apoio moral, às vezes, é uma figurinha, mas é uma figurinha boa, né? Um cachorrinho se abraçando, um macaquinho rindo, né? Coisas que afagam o coração. Muito obrigado pelos elogios. Espero que você curta a obra, né? Eu escrevi, como falei, com muito gosto, né? Tem muito do que eu já havia falado, né? Quem já é acostumado a me ouvir, já me ouviu falando, né? E vão ver, nossa, eu já ouvi ele falando essa frase aqui em algum lugar, eu ouvi ele falando essa frase, porque, né, é sempre um trabalho de anos, né? Escrever um livro. Mas, sim, inclusive foi na Bralic, né, que mais uma vez que eu recebi, e é engraçado, porque eu falo dos projetos sem falar, né, falei, recebi um convite legal, Ana, para que eu fiz? Eu não posso contar ainda, só dividir a emoção, depois eu conto, depois você vai ver, vai vir aí, vem aí, né, e ela sempre é uma grande apoiadora do meu trabalho, a gente apresentou junto, né, na Wolf Conference, e foi muito incrível também a experiência junto A culpa foi Carla. dele, ele me convidou. Se não fosse ele, eu não teria ido, porque eu sou covarde. Mas o Lucas me chuta para eu tentar as coisas e eu continuo tentando por causa dele ainda. Tem que tentar, porque você é incrível, né? E tem que continuar tentando, né? Então, que bom que você se sente também abraçado, né, por essa empresa incrível, né? Formada por pessoas que eu gosto tanto, né? E a Ana falando, você tem que me apresentar a Marcela. Eu fiz, mas você estuda na UERJ, a Marcela vive lá. Daí no evento, eu falei, Ana, Marcela, Ana. E apresentei ela.
né? Porque ela é uma pessoa incrível e sei que vem muita coisa boa por aí para Ana também com a senhora Bennett, né? Muitos projetos legais, então espero que as parcerias durem, né? Que durar. E sim, a senhora Bennett regida pelos gatos. Eu amo gato também, né? Não, é porque eu gosto da minha cachorra, da minha cadelinha, dela. No mundo só existe ela para mim. Mas gosto muito de gatos também. Principalmente os, né, os que regem a senhora Bennett. E aí, galera, o que mais gostaria de comentar? Eu estou vendo aqui os comentários no chat, muito emocionado pelas pessoas da UFPB, da UFPE, da minha vida aqui no chat. Diga lá, Jane. Olá, boa noite para todos. Quero falar rapidinho. Lucas, já dei uma olhada aqui, dinâmica. Nossa, já estou assim, louca para ler tudo. O prefácio da Marcela eu já acabei de ler, maravilhoso. E é muito legal para mim eu ver tudo isso que está acontecendo com essa empresa, porque eu acompanhei isso tudo aí, acho que eu sou uma das precursoras, não sei. Né? Então, lá na UERJ, em 2018, 2019, foi aquele embrião lá que teve uma palestra da Vipinho sobre Mrs. Dalloway, né? Eu tinha lido na graduação, depois nunca mais tinha entrado em contato, e aí o Lucas começou a apresentar esse mundo maravilhoso para a gente, da Virginia Woolf, e eu fui ficando cada vez mais encantada. E eu acho assim, é o que você falou mesmo, eu não sinto a Virginia como uma autora de morte, eu sinto a Virginia como uma autora de vida, né? Eu não consigo entender o que as pessoas falam dessa morbidade, e eu estou adorando a cor do seu livro ser amarelo, a letra ser maravilhosa e não ter nada daquela coisa sombria que todo mundo associa com a Virginia Woolf, que geralmente é roxo, preto, entendeu? E eu não vejo assim, eu não vejo isso. Foi o que você falou mesmo, foi uma coisa circunstancial. Se não tivesse havido a guerra, se não tivesse havido todos aqueles bombardeios, se, né? A gente não sabe o que teria acontecido, né? Eu sei que está fazendo 100 anos, ano que vem, que Mrs. Dalloway foi escrito, que mudou tudo, mudou a literatura, mudou o mundo, mudou muita coisa. E eu fico muito feliz por você, Lucas, de ver a tua, sabe, a tua evolução. Você falar sobre a escrita é uma delícia ficar ouvindo você. E eu acho que tudo que vocês estão apresentando, você, a Alana, a Marcela, que todos moram no meu coração, mostram que é possível uma outra academia. Eu acho que isso é que é mais importante para nós que somos leitores, porque eu sou igual ao Luiz, eu sou, né, uma mera leitora, e eu acho que isso para nós é o que mais conta. Muito obrigada aí pelas iniciativas de vocês, que venham todas, que venham outras. Muito obrigado, Jane. A Jane é uma das precursoras. Quando eu cheguei, a Jane já tinha morada, já. Assim, não era nem aluguel, era casa própria na literatura inglesa do Brasil, na senhora Bennett. E ela é uma excelente interlocutora também. Todos os cursos que eu fiz com a Jane, tive a Jane como aluna, era sempre ótimo, né, trocar ideias com ela. Convenci a Jane a fazer curso que ela estava indecisa de fazer. Temos uma troca muito legal, né, na vida, também conversando sobre literatura. A Jane sempre lembra de mim, né, manda um link sobre a Taylor, sobre a Virginia Woolf, né, uma pessoa que eu tenho muito carinho também na minha vida, que eu vou ter como leitora agora, né, e pensar, né, que durante o curso do Orlando que a gente conversou tanto, né, sobre moda, sobre Virginia Woolf, sobre gênero, sobre literatura, esse livro já estava sendo produzido, né? E aí eu tenho certeza que você vai ler e vai lembrar de muita coisa que a gente conversou, né? Ali também vai ser ótimo, fico muito feliz. E sim, o prefácio da Marcela é primoroso. Eu fiquei emocionadíssimo lendo também, porque ela é uma leitora que eu admiro bastante, né? E uma escritora como não outra também. E muitas iniciativas a por vir. Olha aí o nosso reizinho, o Mr. Darcy, da senhora Bennett, nosso patrono e foto de perfil maior que nós temos, literalmente, pois esse gato está enorme. Eu conheci o Mr. Darcy, ele era bem pequeno. E agora ele está. E ele tem a idade da senhora Bennett, né? Empresa.
vire, né, a foto de perfil maior que nós temos. E aí, galera? Que massa. Quem quer comentar mais alguma coisa? Eu tô lendo os comentários aqui no chat, muito feliz de ver quem já começou a ler, né? Quem tá feliz pela concretização de um sonho que não é só meu, né? Que é partilhado. Muito obrigado, pessoal. Vários professores da senhora Bennett também aqui. A Bárbara, que vai dar um curso sobre Shakespeare, já deu um esse ano e vai dar outro curso agora. Sempre genial também. Acompanho muito o trabalho dela lá no Instagram, falando sobre teatro, sobre Shakespeare. É sempre ótimo ouvir a Bárbara. Tem live com ela também no Literatura Inglesa Brasil. Né? Muita gente querida aqui no chat. Muito obrigado, gente. E não temos mais comentários ou perguntas. Bom, eu vou fazer um comentário e aí depois vou passar para a Flávia. Já que eu fui citada, né? Eu quero só agradecer, assim, como eu tinha falado na minha primeira fala, é muito emocionante, eu acho, né? Quando a gente se junta e aí tem vários atravessamentos de pessoas que a gente encontra em vários espaços diferentes, no clube, no corredor da universidade, para tomar um café no shopping. Enfim, eu acho que esse lugar de encontro é o que é mais bonito, sabe? Da gente aprender. Um dia a gente é professor, no outro dia a gente é aluno. Eu já fui aluna em vários cursos, inclusive, né? Eu aproveito os cursos da senhora Bennett. Já recentemente estava lá fazendo o curso da Raquel, e que infelizmente não pode estar com a gente hoje, né? Que ela está trabalhando. Mas é muito bacana, é muito especial, realmente, esse lugar, né, de, enfim, ouvir a Ana, que também é essa pessoa que tem tantas ideias e tem tanto fôlego e inspira a gente, e a Bárbara, com a pesquisa dela do Shakespeare, que tem sempre uma perspectiva bacana, um frescor, algo, sabe, super inovador e que traz o Shakespeare para o leitor também, não é aquela coisa, o Shakespeare lá no patamar inalcançável, que você nunca vai conseguir ler, não. Eu estava assistindo as aulas da Bárbara, ela sempre chama a galera para ler junto com ela, vamos ensinar isso aqui no Google Meet, mas vamos ensinar, sabe? É muito bonito ver essa paixão que cada um de nós tem, sabe? A Marilise aqui, que está sempre com a gente também, uma querida, eu acho muito bonito esse lugar do encontro. Mas agora eu vou parar para a gente poder ouvir a Flávia. Oi, minha gente, boa noite a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui. Eu sou professora no Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, na UFPB, onde o Lucas faz a sua segunda graduação, né? E eu conheci o Lucas numa disciplina que eu ministro, que se chama Cultura dos Povos de Língua Inglesa, e ele veio na primeira aula já arrebentando a boca do balão, como ele costuma fazer, e declara assim para mim que é aluno de mestrado. Eu falo assim, como assim? Não, essa é a segunda graduação. Eu disse, como assim, gente? O que é isso que temos aqui? E daí a gente começa uma relação assim de trocas diversas, né, Lucas? Não é só uma troca intelectual, mas uma troca também de amizade, de brincadeiras, né, que não tem como evitar. Com o Lucas, vocês devem conhecer essa personalidade, né? E tive essa honra, esse privilégio de ter Lucas como aluno, e uma honra ainda maior, porque Lucas foi meu monitor numa outra disciplina chamada Teoria do Texto Narrativo. E aí, nessa pesquisa dele, sobre Virginia Woolf, ele trazia milhões de exemplos, né? E assim, era muito maravilhoso. Então, eu me sinto assim, muito feliz de estar aqui e dou os parabéns a você, Lucas. Que lindo essa trajetória e que vai continuar. E que lindo que é ter você como um colega. Você sabe que eu vejo você como um colega, né? Eu tenho, sim, uma pergunta sobre a sua pesquisa, e essa pergunta também é uma pergunta que eu faço no sentido também de saber se ela está em algum momento no seu livro, né? Porque a minha
experiência, a minha vivência de Virginia Woolf é muito múltipla, vai depender muito de onde eu situo Virginia Woolf na minha vida, né? Eu comecei a ler Virginia Woolf de diferentes maneiras, em diferentes fases da minha vida. E uma dessas fases foi através de Alice Walker. Então, quando eu li Alice Walker quando Alice Walker escreve aquele texto, né, sobre o Jardim de Nossas Mães, e ela traz Virginia Woolf com esse chamamento, né, de um teto todo meu, que uma mulher para escrever precisa de um lugar para si própria, e a Virginia falando aí de uma certa autonomia financeira também, né, e a Alice Walker faz essa crítica, né, a essa fala da Virginia quando diz isso, trazendo também um outro exemplo, que é da Phyllis Wheatley, quando diz assim, a Phyllis Wheatley, o que fazer com ela quando a Phyllis Wheatley não conseguia possuir nem a si própria, nem o próprio corpo, né? Uma mulher negra escravizada, brilhante, né? Que lia grego, que lia latim, né? Que lia esses clássicos todos e escrevia poesia como quem, sabe, varre o chão da casa, né? Um gênio realmente, né? E que não tinha sequer autoridade sobre o próprio corpo, quanto mais um teto todo seu, né? E eu fico pensando muito em Virginia Woolf, com esse comentário da Alice Walker, né? E pergunto a você se em algum momento da sua pesquisa, da sua leitura de Virginia, no seu trato com a obra dela, se vem esse questionamento para você, né, de uma mulher que coloca coisas assim muito provocadoras, né, muito provocantes na sociedade, uma mulher pioneira em muitos sentidos, revolucionária até, né, por ousar falar, por ousar colocar questões até impensáveis para sua época, né, mas ainda uma mulher que podia fazer isso, porque gozava de muitos privilégios, né? Uma mulher branca, uma mulher que circulava em muitas elites pensantes, né? Na época, uma mulher que tinha, assim, acesso a recursos, né? A muitos recursos, e eu sei que muitos estudiosos veem uma ausência em Virginia Woolf, né? Que é a ausência sobre as questões raciais da sua época, por exemplo, né? Eu queria saber como é que você vê isso, se isso está na tua pesquisa, se isso está no teu livro também. Muito obrigada, um beijo. Um beijo, Flávio. Eu adoro ter a Flávia como interlocutora. A gente, né, teve esse primeiro contato em cultura dos povos, e depois eu fui monitora da disciplina dela com o John, que acabou de comentar aqui no chat também. Muito obrigado pelos elogios, né, acima de tudo, e por estar aqui. Flávia falou, eu tô doente, eu vou ficar em off, né, mas ela, né, veio aqui falar e eu sou muito grato. E eu acho que essa é uma questão basilar para tratar de Virginia Woolf por causa de dois problemas que eu vejo, né? Um é de exclusão da obra dela total, da invalidação da obra dela, que é um extremo, e o outro extremo que é de universalizar e achar que a Virginia Woolf os textos dela podem falar sobre tudo. Foi uma questão que eu sempre tive, assim, não muito cuidado só, mas muita intenção de fazer na dissertação, por exemplo, né, em que eu falava que ela subverte alguns aspectos, mas apresentar os limites também da obra da Virginia Woolf, que é muito importante também, né? Como você falou, ela era cercada de privilégios também, né? Não só isso permitiu ela ter alguns acessos. E eu gosto de apontar isso a partir do texto dela também, né? Quando ela fala da Índia, quando ela vai falar de questões de raça, sempre vai ter um limite ali na obra da Virginia Woolf. Eu não acho que a obra da Virginia Woolf vai abarcar tudo, e é um discurso que você vê às vezes na crítica dela, né? Uma Virginia Woolf universal, pós-colonial, etc. E eu acho que é uma questão a se pensar, né? Porque às vezes você vai potencializar o trabalho de um autor justamente apontando os limites dele, trazendo comparações. Eu acho que a leitura que a Alice Walker faz da Virginia Woolf é um convite, uma conversa, ela amplia os sentidos de um teto todo seu, de um lugar de autoridade também dela como leitora, né, do ensaio. E
Em Busca dos Jardins de Nossas Mães, ele é um texto muito primoroso do seu tempo também, e ele surge por causa de um contato da obra da Virginia Woolf, né? Então eu acho isso muito interessante, na verdade, encontrar os limites da obra da Virginia Woolf, os problemas de representação, porque eu acho que isso é o que deixa a crítica dela fresca, né, atualmente. Você não pode só falar que uma autora falou sobre tudo. Quando ela fala que uma mulher precisa, né, de um dinheiro, de um teto todo seu, ela está falando de uma mulher específica. Isso fica claro em diversos pontos do texto, que é importante a gente pontuar, ainda mais atualmente, né, onde a gente já tem um mundo muito globalizado e um mundo muito bem informado, né. No livro eu trago um pouco desses limites, na minha dissertação eu aprofundo bem mais, né, porque era uma questão de ética de pesquisa mesmo, mostrar, né, então mostrar o problema do Commonwealth também na obra da Virginia Woolf, né, tem várias questões que circulam e que eu acho importantíssimas como pesquisador de apontar. Eu não acho que é uma crítica à Virginia Woolf, como eu falei, né? Pelo contrário, é você contextualizar o texto dela, o trabalho dela. Tá sim, Carol, minha dissertação está disponível no repositório da UFPE, o Atena. Botando meu nome completo de dissertação, já deve sair lá, mas se não sair, me fala comigo que eu te mando o link. Então, é uma questão que eu tenho, sim, muito cuidado, até porque eu sou um grande leitor, não só de Alice Walker, como da Toni Morrison também, né? Eu comecei a ler a Jamaica Kincaid agora por causa do curso da Raquel. Então, eu sempre estou muito atento a outras perspectivas, né? Eu vim lendo muito esse ano também a Zadie Smith, não só os ensaios, mas eu li o romance The Fraud, por indicação da Marcela. Então, é muito interessante. Quanto mais, né, você lê, mais você quer contextualizar e especificar os lugares das obras. E como pesquisador da Virginia Woolf, eu acho que isso é um dever, uma prática, assim, basilar. Né? Então, acho que sim, tenho o maior prazer de fazer isso, na verdade, né? E falando sobre essa Alice Walker, né, trazendo a Virginia Woolf, eu, né, só reiterar o que eu falei, que eu acho que ela amplia o discurso da Woolf, né, comparando ali com outras realidades, ela vai trazer um teto todo seu de novo, décadas depois que o ensaio é publicado, né, de novo à tona, e acho que ela faz isso de uma maneira respeitosa à obra, né, da Virginia Woolf em si. Ela não está discordando ou apontando fatos sobre a vida da Virginia Woolf. Ela cita, né, a obra, ela pega o trecho, ela completa como uma autora incrível que a Alice Walker é, né? Então acho sim importantíssimo pontuar isso. Eu não acredito que a Virginia Woolf seja universal, atemporal, onipotente, onipresente, né? Pelo contrário, quanto mais a gente consegue especificar e conseguir apresentar os contornos da obra dela, mais justiça a gente faz, né, à obra. Espero ter respondido, né, à altura. Obrigado, a gente falou que está lendo aqui minha dissertação. Muito obrigado, Jane. Eu acho que é isso, né? Eu espero ter respondido. Alguém mais, pessoal? Comentário. Eu esperei, mas eu tenho um comentário. Depois a gente tira. Vamos primeiro. Sobre o Lucas. Todos falamos aqui sobre inteligência, capacidade, perspicácia, sagacidade. Eu queria falar que o Lucas tem um caráter irretocável. Isso é muito importante. Não adiantaria nada ele ser inteligente, isso, aquilo, e ser um cara pedante, convencido. Ele é muito humilde, ele é muito bacana. E antes de conhecer o Lucas, eu já gostava muito dele por causa da amizade dele com a minha filha, Marcela. Então, eu já gostava dele por isso. Ele é aquele cara que, se ele for seu amigo, você matar alguém, ele ajuda a esconder o corpo. Não, sério, ele é muito bacana. E eu quero agradecer todo mundo, estou muito feliz com a presença de todos. A Jane é uma fofa, a Elis é maravilhosa, está sempre participando, comentando. A Ana Carolina, uma gateira fantástica, além de ser muito competente. Gente, a Carolina, eu gostaria de citar todos, mas é muita gente, mas eu estou muito agradecida a todos. A senhora Bennett não existe sem vocês, tá? Vocês são parte integrante e é para vocês que a senhora Bennett existe, tá bom? Quero agradecer muito a presença de todo mundo também e agradecer principalmente ao Lucas, né? Foi muito bonito ver como as pessoas que conhecem ele de diferentes contextos têm coisas super bonitas para dizer.
E a gente espera que vocês apreciem aí a leitura. Tem coisas bacanas vindo por aí. O Vitor, acho que ainda está por aqui, não tenho certeza. Tá aqui. O Vitor está participando aí do nosso próximo projeto de edição. Tem muitas coisas legais por vir. E vocês sabem, né? Tendo demandas, ideias, estamos sempre aí no e-mail e no Instagram. Obrigada, Lucas. Obrigada, gente. Eu que agradeço.